Meus amigos, meus irmãos, meus queridos conselheiros de todo o Brasil, um abraço a todos, Deus abençoe. Nós estamos com o programa Aconselhamento Pastoral da TV CPAD. Eu sou o pastor Israel Alves Ferreira e estamos empenhados em compartilhar com você algumas ideias sobre o aconselhamento pastoral. Eu gravei um vídeo, comecei a falar sobre a questão dos conflitos no lar. E nós estamos trabalhei o tema no vídeo anterior, sobre consequências dos conflitos num casamento patológico, num casamento sintoma, que a gente precisa pensar seriamente como conselheiros e com nossas vidas também, claro. E eu quero que você pense comigo, hoje, dando sequência ali, o sofrimento dos homens e das mulheres. Eu coloquei que o casamento um casamento em crise pode levar a depressão, ansiedade, estresse, problemas de imunidade, problemas de adoecimentos diversos, inclusive físicos. E hoje eu quero chamar a sua atenção para a questão das mulheres e dos homens, das diferenças aqui. As mulheres têm mais possibilidade, elas são mais sensíveis a problemas das relações interpessoais. Elas sofrem mais de depressão e transtorno de ansiedade. Quando há uma crise familiar, as mulheres são muito mais sensíveis. As mulheres choram mais. Diz os especialistas que a mulher chora 4 vezes mais do que o homem. As mulheres sofrem ansiedade 2 vezes mais do que o homem. As mulheres sofrem de depressão 2 vezes mais do que o homem também. Então, aí você pergunta, mas o que acontece? As mulheres são mais emotivas, principalmente na questão relacionada com amor. Na questão relativa a sentimentos. Porque o sistema emocional, o sistema das emoções, que no nosso cérebro chama de sistema límbico. Os especialistas neurocientistas dizem que a mulher tem mais neurônios no sistema límbico, que é o sistema das emoções, que parte do nosso cérebro, que é no nosso cérebro. Então as mulheres têm mais uma tendência a chorar mais, a sofrer mais numa crise no relacionamento. As mulheres têm uma tendência a ter mais problemas psicológicos e emocionais no casamento. Por isso que elas têm 2 vezes mais depressão. As mulheres são vítimas, e talvez os homens não conseguem compreender. Os homens não conseguem compreender por que as mulheres... Ele falou uma coisa tão simples, e a mulher vai chorar. Ele disse apenas um não, e a mulher ficou triste. Ele apenas deu um grito, não, ou apenas, se valeu apenas. Falou alto com a sua esposa, e a mulher se deprime, se inquieta, se recolhe. Você vai estar pensando, essa mulher minha tem problemas. Não tem, todas as mulheres são assim. Todas as mulheres são sensíveis a reações violentas, a palavras fortes. Todas as mulheres sofrem com os homens, porque sempre espera um homem mais carinhoso, mais afetivo, mais cuidadoso. E nem sempre acha, raramente aparece um que é assim, como as mulheres esperam dos homens. Carinhoso, afetivo, cuidador, acolhedor. E as mulheres sofrem muito porque elas esperam esse príncipe encantado. Depois que casa, ela percebe que não é bem assim. Que os homens tendem a ser mais violentos nas palavras, tendem a ser displicentes, tendem a ser menos romântico. E as mulheres estão sofrendo emocionalmente. E as mulheres estão sofrendo de depressão. E as mulheres estão sofrendo de ansiedade. E as mulheres adoecem mais, porque têm problemas hormonais diversos.
E nesses problemas hormonais diversos, as mulheres têm muito mais probabilidade de ter problemas de ordem emocional, como depressão, ou doenças de pele, que são psicossomáticas, ou doença na tireoide, que também pode ter efeito, ser a partir de um problema psicológico. Ou seja, o problema psicológico pode ter disparado o fator patológico da tireoide. Então isso tudo é muito importante que a gente, que é marido, entenda isso. Às vezes o homem é grosseiro e acha, não, eu sou desse jeito, você pode melhorar, porque não a mulher vive feliz com o homem grosseiro, um homem violento, um homem que não respeita o espaço da esposa. Isso, anote aí. As mulheres têm mais possibilidade, mais tendência a ter depressão, por exemplo. Segura. Mais tendência a ter depressão. Sim. Misericórdia. Continue. Então quero também pensar com você sobre os homens. Os homens não são tendentes à depressão igual a mulher, ele pode ter também. Mas no relacionamento, com uma mulher perfeccionista, chata também, complexa, os homens também podem sofrer. E os homens sofrem também quando não podem ser autossuficientes ou ser suficientes para as suas mulheres. Homens sofrem mais de problemas cardíacos. Pelo menos até a idade da menopausa, deve ter alguma explicação científica, as mulheres têm menos problemas cardíacos do que os homens. Depois, lá adiante, se iguala com o mesmo tipo de risco, o mesmo risco que tem mulher tem homem. Mas, a priori, os homens têm mais infarto, os homens têm mais problemas cardíacos nessa idade de 35, 40, 45 anos. Estou só dando dicas de pesquisas que fiz, não sou médico, sou psicólogo. Mas eu quero que você pense nesse aspecto. Tem homens que ficam com a pressão alta continuamente porque tem problema em casa. Homens que vivem sobre uma terrível tentação porque as mulheres negam-lhe, aquela mulher dele nega-lhe o direito sexual, como diz a Bíblia, que como não pertence ao outro, que a mulher deve ao homem devido à benevolência, que o homem deve à mulher devido à benevolência. Mas tem mulheres que, em função também de questões emocionais, pode ser, se travam também. E esses homens acabam adoecendo, acabam ficando para baixo, acabam desanimando. Ou quando o homem tem algum problema de ordem sexual, uma queda da libido, ou uma questão de disfunção erétil, ele passa também a ter problema sério ele pode chegar a um processo depressivo, ele pode ter um problema sério de ansiedade, de estresse. Tudo está relacionado com o casamento. E as mulheres precisam compreender isso do homem, compreender o momento que um homem pode ter algum problema na ordem da virilidade. E nós, como conselheiros, como pastores, temos um dever de ajudar a salvar esse casamento. Temos um dever fatal de salvar este casamento. E salvar a vida também das pessoas, porque uma vida saudável envolve todo o contexto da vida do sujeito. Inclusive, a convivência familiar é uma coisa muito marcante para alguém ter uma vida saudável, em todos os aspectos, inclusive na vida espiritual. Porque é bom lembrar, casamentos conflitantes, a vida espiritual vai lá para baixo. Quando o marido e a mulher vivem brigando, não tem força para orar, para jejuar, para falar com Deus, nem para ir para a igreja, até no culto está de cara fechada, está zangado, não é? Uma aparência de abatimento. Quantas mulheres chegam na igreja, aqui onde eu sou pastor, com a aparência de abatimento, com depressão em função de todo o conflito que vive no lar. E vai orar como? Vai adorar? Vai soltar a alma para adorar? Não. Vai ter problemas. Então, é bom que pensar que os homens, falando dos homens agora, das mulheres, as mulheres reagem mais às questões sentimentais no amor, aos elogios que os homens dão, às críticas, tem a ver mais com relacionamento, as mulheres sofrem mais com o problema de relacionamento, o homem também sofre com relacionamento, mas ele sofre muito mais quando ele tem eventos com perda do emprego, com uma empresa falindo, porque ele está relacionado também com a família.
Quando ele tem uma dificuldade financeira, o homem entra em parafuso. Porque ele tem aquele que Deus fez no homem de ser provedor. Quando ele sente que sua capacidade de ser provedor está em crise, este homem entra em crise. Quando ele sente que não pode alimentar os seus filhos, não pode cuidar da sua família financeiramente, não pode pagar suas contas ou pagar suas dívidas, a empresa dele faliu, o emprego dele ele perdeu o emprego não tem mais condição de continuar. Então o que esse homem passa? Ele vai ter mais pressão alta, mais problemas de ordem cardíaca, ou pode ter um processo também emocional, chegar na depressão, nós vamos ter probabilidade maior de ter problemas nessa área de pressão alta, de alguma tendência a doenças cardiológicas. Isso deve ser pensado seriamente no casamento. E às vezes a esposa precisa compreender que aquele homem está em baixa. Ele está desempregado, o negócio dele está vendendo menos, ou o trabalho que ele faz está rendendo menos, não está dando para cobrir os custos da família completamente. Esse homem vai ter problemas. Ele vai ter problemas, é como um pastor que está mal no ministério, a igreja dele não está dando fruto, ele começa também a ter problemas emocionais. Ele começa um processo de sofrimento, um processo de angústia. Na família, que deve ser um lugar de cura em vez de lugar de adoecimento. A família deve ser um lugar de cura, não é? Outra coisa que eu quero lembrar a você, quando há uma crise no casamento, quando há um desencanto, desencontro, incompreensão, críticas, brigas, discórdias, vai ter um efeito altamente negativo na vida sexual do casal. Com certeza, primeiramente também na mulher. Uma mulher que está chateada, entristecida, sofrida, violentada moralmente pelo seu marido, oprimida pela forma que o seu marido lhe trata, a maioria das mulheres não vai ter disposição sexual. Prejudica a libido das mulheres que estão vivendo uma crise no relacionamento. Isso indiscutivelmente é verdade. Quando se fala em transtornos sexuais, quando se fala na questão da libido nas mulheres, quando se fala da dificuldade da libido nas mulheres, e nos homens também, mas muito mais nas mulheres, o homem é mais físico, mais visual. Ele pode estar chateado, desempregado, endividado, mesmo assim ele vai ter sexo. Mas a mulher não, a mulher na crise matrimonial, na crise que ele esteja passando em qualquer área da vida dela, na crise na autoestima, que o problema da ansiedade e da depressão que a mulher pode estar passando, ela vai ter dificuldade de ter o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, o prazer de estar com seu marido sexualmente. É preciso que o marido também passe a compreender isso e leve a sua mulher para um processo de tratamento. Isto é necessário cuidar com muita sabedoria, prudência, porque esse processo de tratamento é um processo bastante interessante que seja feito logo, porque pode estar envolvendo a vida íntima do casal, pode estar sendo vítima dos relacionamentos. Talvez os dois precisam ser tratados nesse aspecto. Mas é preciso cuidar, porque isso vai influir no relacionamento íntimo, esse mal-estar que existe, essa discórdia contínua, esses conflitos crônicos, vai levar a mulher à disfunção da libido. E até o homem pode chegar à disfunção erétil, mas o homem é mais raro, porque o homem tem outra forma de mover-se na direção sexual. Outra coisa que eu quero lembrar ainda das questões de saúde dos participantes do casamento. A ameaça de separação ou separação, quando há um divórcio. Ainda vou falar uma outra palestra posteriormente sobre
divorciados, como lidar com eles. Mas quando há um divórcio, quando há uma probabilidade do divórcio, uma probabilidade de separação, vai ter sintomas terríveis, por exemplo, na mulher, o homem também sofre, que são dores de cabeça, são problemas de pele, são problemas psicossomáticos, insônia, pressão alta, ataque cardíaco, até ataque cardíaco. E os filhos com problema de aprendizagem, com problema de adaptação, com problema desadaptativo, eles não conseguem se adaptar, com problemas de rebeliões, com problemas de transtorno de aprendizagem, com problemas de rebeldia, tudo em função de um casamento crítico, de uma crise que leva até a patologia, de uma crise crônica, de um conflito crônico, tudo isso pode levar. E volto a lembrar a você, pastor e conselheiro, a responsabilidade que nós temos de cuidar dessas coisas. Indiscutivelmente, um momento vai chegar no teu gabinete. Um momento vai chegar a você, que há uma crise em andamento, que é um conflito. Também só assim que deve levar para a igreja, também falar com o povo da igreja. Ensinar seu bom marido, ensinar sua boa esposa, ensinar alguém que cuide do seu casamento, cuide da sua vida e cuide da sua família. E é claro que um atendimento no gabinete, um atendimento numa sala, se você não faz o trabalho de aconselhamento, tira um casal na sua congregação. Então você encontra até um psicólogo e pastor, um psicólogo e crente, que pode te ajudar. Um psiquiatra que está na igreja pode te ajudar. Um pedagogo pode te ajudar, uma pedagoga. Ou um psicopedagogo pode também ajudar. Pessoas que têm uma grande experiência de lidar com pessoas, de lidar com cura, com tratamento psicológico. E o próprio pastor pode fazer tudo isso também com sua esposa, ou sozinho. Não sei como você se interessa, mas é importante que tenha tempo para isso. É importante que tenha cuidado no que vai dizer. É importante que observe o progresso que se tem de uma reunião para outra. É importante que entenda que pode ter recaídas, que precisa ser tratado isso com todo carinho, com todo amor. É necessário que se guarde sigilo disso que a gente faz. É necessário que tenha ouvido ungido para ouvir. E para ouvir em separado marido e mulher. E depois levar um processo de reconciliação. Não pedir de perdão só. É um processo de reconciliação contínua. E que o conselheiro cobre os resultados daquele processo de aconselhamento. Se está dando fruto. O que aconteceu esta semana? Ninguém brigou lá nesta semana? Se ninguém brigou, anote lá, valeu. Não brigaram essa semana, já é uma evolução. Teve uma ligeira briga, volta para o processo de aconselhamento. Até que esteja no nível equilibrado o casamento, pode durar 1 ano de aconselhamento ou mais. Ou por algumas semanas a coisa chega num nível que você diz assim, pode ir em paz, não precisa mais voltar aqui, vocês estão bem. Mas o aconselhamento é um processo clínico também. Só que uma clínica espiritual, é a clínica pastoral que você vai fazer com suas ovelhas ou com seus aconselhados. O pastor pode escolher um obreiro da igreja com sua esposa para aconselhar os irmãos, para serem conselheiros, para ouvir esses dramas. Isso tudo vai chegar um momento que vai ter solução para o casamento, para a família, para o lar. Continuamos cuidando do ser, cuidando do outro, cuidando das famílias, cuidando dos adolescentes fruto dessas famílias. Esses adolescentes são fruto de famílias em crise, precisam ser tratados, as crianças também. Eles vão ter problemas, precisa da gente cuidar deles, orar por eles. Deus abençoe você, meu irmão, meu amigo, companheiro. Deus te abençoe, te guarde, dê vitória, que você esteja debaixo da graça, debaixo da bênção do Senhor. Que Deus nos ajude. Um abraço. O
rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o Livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD.